queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso Preparando-se para a EBD, onde nós temos o privilégio de estudar a Palavra de Deus sistematicamente à luz da Bíblia Sagrada, nas lições da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. E nós estamos em um trimestre onde nós estamos estudando sobre apologética cristã. E na apologética cristã nós fazemos logo a defesa da fé. Na lição de número 6 temos o tema Evidências internas da autenticidade da Bíblia. Na lição passada nós estudamos as evidências externas e hoje estamos estudando as evidências internas. Certamente nós vamos descobrir aquilo que a palavra de Deus nos mostra, de que ela avoca para si autenticidade, ela avoca para si inspiração. Na semana passada nós usamos a arqueologia, não que creiamos na Bíblia pela arqueologia, mas a arqueologia ela nos faz demonstrar que a Bíblia, tudo quanto disse, é verdade. Então nós hoje estudaremos as evidências internas, um assunto interessante que nós já iniciaremos a nossa discussão. Este tema das evidências internas da Bíblia, nós trouxemos alguns materiais para apresentar para os irmãos. O primeiro material que eu apresento para os irmãos é este do IBAD, curso de teologia do IBAD, que é realizado aqui no Luiz Eduardo Magalhães, na Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, próximo ao Boi na Brasa. O IBAD é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. E este aqui traz o tema Introdução Bíblica. Este assunto é muito bom, pois o assunto que nós estudaremos hoje chama-se Bibliologia. Se você quer melhorar o material didático da sua aula, busque as materiais sobre Bibliologia. Você vai encontrar muito mais coisa. Trouxe também da ETAD, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Da ETAD aqui é Introdução ao Estudo da Bíblia. O mesmo tema que está aqui no IBAD. E indico para vocês o livro do saudoso pastor Antônio Gilberto, A Bíblia através dos séculos. A Bíblia através dos séculos ela vai trabalhar sobre esta mesma temática, porém cada um deles tem uma abordagem um pouco distinta. Então eu também indico a Bíblia através dos séculos. Trouxe para os irmãos aqui todas as profecias da Bíblia. Nós haveremos de falar na aula de hoje sobre profecias preditas no Antigo Testamento que cumpriram-se em Cristo. Logo mostrando que a Bíblia tem uma relação interna, uma relação íntima entre os seus livros e os escritos, apesar dos escritores não se conhecerem. Eu trouxe esse livro que ele vai auxiliar. E ele mostra não somente relacionado à Bíblia, esse aqui ele vai além. Ele mostra profecias que foram preditas no período bíblico e que se cumpriram pós-Bíblia. E trouxe também esta Bíblia. Esta Bíblia ela é uma enciclopédia. Tudo que diz respeito à matéria bibliologia, esta Bíblia aqui ela tem no início aqui uma enciclopédia para te auxiliar, ilustrada, para te auxiliar na compreensão dos assuntos, como é que a Bíblia foi formada, suas tradições, suas traduções, melhor dizendo, os materiais e assim por diante. Então ela tem aqui a sequência do livro da Bíblia e alguns assuntos pertinentes à matéria bibliologia. Eu te indico esta Bíblia. Vamos então ao nosso assunto. Nós estamos estudando a lição de número 6, cujo tema é Evidências internas da autenticidade da Bíblia. Todo aquele que lê a Bíblia, ele precisa iminentemente crer na inerrância da Bíblia Sagrada. Crendo ele na inerrância da Bíblia Sagrada, logo ele vai entender que se algum ponto da Bíblia não for compreendido por ele,
A culpa não é da Bíblia, a culpa é dele. Às vezes, para você ler um texto bíblico e entender, você precisa ter uma noção de geografia bíblica. Outras vezes, você precisa ter uma noção de costumes bíblicos. Outras vezes, você precisa ter uma noção de profecia bíblica. Então, se você não fizer uma completude de todos esses assuntos, de repente, um simples versículo da Bíblia não será compreendido por você. Alguém certa vez disse que Jesus tocava instrumento. Jesus tocava esquife. Ele viu lá a palavra esquife, achou muito bonito, e na sua compreensão, tocar esquife só poderia ser um instrumento. Quando você vai estudar a Bíblia, você vê que tocar é o simples ato de encostar a mão, é tocar, né? Encostou ali, já tocou. E esquife não é instrumento, esquife é o caixão. Jesus tocou no caixão e disse: mancebo, levanta. Então, é bom nós compreendermos a Bíblia. Na lição de hoje, nós vamos tratar dos assuntos internos, das evidências internas da Bíblia Sagrada. Deixa eu deixar aqui o meu abraço ao meu pastor, o pastor José Carlos Souza, que tem nos apoiado bastante nesta medida da iniciativa para auxílio da escola dominical. Deixa eu aqui cumprimentar todos os pastores de Madureira da nossa cidade, pastor Issan Sarrori, pastor Charles, pastor Juarez do Amaral, pastor... me passou o nome agora de alguns abnegados, apesar de estar com a imagem na mente. Deus os abençoe. Este material é para nos auxiliar, tá? Que Deus abençoe cada um dos servos do Senhor. Vamos ao tema do trimestre. Nosso trimestre trata sobre apologética cristã, a importância da defesa da fé diante dos desafios da sociedade atual. É dia, é época, é tempo de você defender sua fé, e o trimestre vem nesse sentido. O último trimestre de 2019. O nosso comentarista é o pastor Jabes Rodrigues do Rosário, que é pastor da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira no estado de Tocantins. Já deu para ver que o pastor Jabes é um grande comentarista das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe o servo do Senhor, especialmente pela temática apologética. Eu sou professor de escola dominical há algumas décadas e tenho o privilégio de dizer que pela primeira vez, temos um assunto voltado exclusivo para a apologética cristã na escola bíblica dominical, que eu tenho ciência, inclusive me referindo a lições de outras editoras que não a Betel, que a nossa é da Betel. O trimestre, nós já estudamos sobre preparados para responder sobre a fé, estudamos sobre revelação divina e razão, que são dádivas de Deus. Deus nos dá as duas coisas, a lógica e a inspiração. Tem coisa que você não consegue compreender pela lógica, somente por inspiração divina. Na lição 3, Deus único, transcendente e eterno. Nós vimos que o nosso Deus, ele ultrapassa a compreensão, ele é transcendente, ele está acima de tudo aquilo que você já viu. E Paulo chegou a escrever lá na carta aos Coríntios que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Isso quer dizer que Deus está acima, né? Lição de número 3. Ele também é eterno, né? Ele não está limitado ao tempo, ele é eterno, ele ultrapassa, ele é desde a criação do tempo e é posterior ao final do tempo, Cronos. Lição 4 diz: Deus é criador e se relaciona. Ele criou, e assim como diz o deísmo, ele não criou e foi embora. Ele criou e se relaciona com o homem. Isso começou já desde Adão. Deus se relacionou com Adão. E assim passa toda a história, e Deus ainda fala conosco hoje. Então Deus é o Criador e se relaciona. Lição de número 5, evidências externas da Bíblia Sagrada. Estudamos na semana passada que existem fatores extra-bíblicos que comprovam a Bíblia. Aliás, são 3 os tipos de conteúdo: bíblico, extra-bíblico e antibíblico. O antibíblico nós rejeitamos, mas o bíblico e o extra-bíblico nós utilizamos. E no caso do extra-bíblico, já fiz referência que é a arqueologia, que é uma matéria auxiliar da história, e se tratando de história da Bíblia, é uma matéria auxiliar da Bíblia Sagrada, da teologia, logo assim dizendo, que é a lógica que estuda a Bíblia Sagrada, pois a arqueologia comprova o que está escrito na Bíblia Sagrada. Tudo aquilo, as cidades que existiram, os personagens que existiram, os reinos que foram anunciados antes de existirem, a Bíblia registra, e depois a história e a arqueologia só vieram confirmando isso. Hoje estudaremos
evidências internas da autenticidade da Bíblia Sagrada. Vamos à frente. Nosso objetivo, 3, um para cada ponto. Primeiro ponto, mostrar que Jesus autenticou o Antigo Testamento como palavra de Deus. Não existe para nós, cristãos, o Antigo e o Novo Testamento. Não, para nós existe a Bíblia. Sabemos do Antigo, sabemos do Novo, mas a Bíblia. O Antigo Testamento confirmou-se no Novo Testamento. Bem recente eu vi, assisti no YouTube uma entrevista dada por um pensador cristão, teólogo, alguém que em parte eu até admiro, mas ele chegou a usar a expressão que a Bíblia tem partes vencidas, que o Antigo Testamento da Bíblia está vencido. E eu lamento informar que não, o Antigo Testamento não está vencido. O Antigo Testamento foi escrito num período para um tipo de povo que viveu uma situação, porém, como a própria Bíblia diz, eles são sombra das coisas futuras. Eles existiram, existe coisa deles que é para os judeus, não é para brasileiros, é para judeus. Alguns aí querem até guardar dias, etc, etc. Isso é para judeu, não é para brasileiro. Mas a Bíblia não está vencida, a Bíblia é um todo, de sorte que ela alcança judeus, gentios e a igreja do Senhor. Então, nós vamos ficar com a compreensão de que a Bíblia não está vencida. Me perdoe, se você quiser acompanhar, veja aí numa entrevista que tem com o Gentili lá, que você vai ver de quem eu estou falando. 2, para o segundo ponto, destacar a inspiração divina da Bíblia. Não tem como a Bíblia ter sido escrita por mera vontade humana. A Bíblia utilizou-se da capacidade humana, porém com a inspiração divina. Tudo que está na Bíblia, os mínimos detalhes, a própria Bíblia conforma que somente sendo inspirada. E no terceiro ponto, estudar a unidade da Bíblia. A Bíblia ela é um todo. Você lê uma passagem em Gênesis, ela confirma-se em Apocalipse. Você vê uma passagem em Malaquias, ela confirma-se em Mateus. Você vê uma passagem em Êxodo, ela confirma-se lá na carta aos Hebreus. Você vê uma passagem lá na lei, ela confirma-se nos Efésios, na carta aos Efésios. E assim posteriormente. Você vê texto que foi profetizado nos dias de Daniel, pelo profeta Daniel, e os textos se cumpriram no período interbíblico. Então a Bíblia ela é uma unidade. A Bíblia não tem fragmento, a Bíblia não tem falha. Nós a temos divididas em 66 livros, porque assim esse conteúdo foi compilado. Mas a Bíblia toda é um livro só, inspirado por Deus. Vamos à frente. O texto áureo da lição de hoje, a lição de número 6. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo número 12. A Bíblia é viva, a Bíblia é eficaz. Vamos à frente. Verdade prática para a lição de hoje. O plano da redenção em Jesus Cristo e o nosso relacionamento com Deus passa pelas Escrituras. Como nós alcançamos a salvação em Jesus, como Ele ganhou para nós a salvação na cruz, e como aquilo nos fez ter acesso à presença de Deus, está tudo na Bíblia Sagrada. Então, leia a Bíblia. O nosso texto de referência encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, nos versículos de 44 a 47, que diz assim: E disse-lhes: São essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Eu amo esse texto, de vez em quando eu estou citando ele. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Eu acho muito interessante a Bíblia Sagrada, porque quando diz assim disse, assim estava escrito, é uma prova de que está se confirmando o que já estava escrito nas Sagradas Escrituras. O próprio Senhor Jesus, no momento em que estava na cruz,
lá no finalzinho da tarde, ou seja, próximo dele render o seu espírito, porque é bom que fique registrado que Jesus não foi morto, Jesus morreu, ele não foi morto, ele entregou o seu espírito e depois tomou de volta ao terceiro dia. Ele fez uma análise das Escrituras e encontrou que faltava uma profecia cumprir-se ainda com ele em vida, que é a profecia que diz que ele tomaria vinagre. Então ele abriu a boca e disse: tenho sede. E naquele instante trouxeram-lhe vinagre, e ele então, experimentando, já jogou fora, com a própria Bíblia diz, porque beber vinagre daria a ele uma anestésia do corpo, e ele padeceu as nossas afrontas, ele não teve nenhum subterfúgio ou nenhum alívio, e assim cumpriu-se tudo que estava escrito sobre ele. Naquele exato momento que cumpriram-se as profecias, enquanto vivo, tiveram outras profecias depois de morto. Depois que Jesus estava morto, teve a profecia de que suas pernas não seriam quebradas, que ele seria colocado num sepulcro novo e assim por diante. Mas enquanto estava vivo, o último foi tomar vinagre. Então ele disse: tetelestai, ou seja, está consumado. Tudo que foi dito acerca dele foi cumprido. Por este motivo nós temos a Bíblia Sagrada como exclusivo livro de regra de fé e prática, porque na Bíblia não tem erro. Continuando, nós temos sempre um motivo de oração semanal, e esta semana nós oramos para que os tradutores da Bíblia desenvolvam o seu trabalho com capacitação e sabedoria. A Bíblia é o livro mais traduzido em todo o mundo, é o livro mais lido, é o livro mais conhecido, é o livro mais portado e assim por diante. Mesmo assim, ainda existem muitos que não conhecem a Bíblia Sagrada e ela ainda precisa fazer parte de traduções. Recentemente, participando de uma fraternal de obreiros, há 15 dias na cidade de Ibotirama, estava conosco lá um tradutor da Bíblia. Ele é um comentarista da Bíblia e estava lá justamente pedindo apoio financeiro para que fizesse uma tradução bilíngue da Bíblia Sagrada para o espanhol, para que o espanhol pudesse ser lido junto com o português. Isto até para auxiliar os brasileiros que queiram evangelizar espanhóis e auxiliar os espanhóis que queiram conhecer a língua portuguesa, a língua brasileira, melhor dizendo. Então, houve uma comoção muito grande e ele falou do trabalho que ele tem desenvolvido na tradução da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe o seu servo. A lição de hoje ela tem 3 tópicos, como sempre, e o primeiro tópico trata de Jesus e o Antigo Testamento, a relação de Jesus com o Antigo Testamento. Segundo, a inspiração divina da Bíblia. E terceiro, a unidade da Bíblia Sagrada, a unidade da Bíblia. Introdução. Os séculos vêm e vão, mudam-se épocas e os costumes. Aparecem e desaparecem grandes instituições. As civilizações se sucedem umas pós outras. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre e solidifica a cada dia. A Bíblia, quanto mais o tempo passa, mais a Bíblia pega concretude. As pessoas passam a entender que a Bíblia é verdadeira. Pastor Antônio Gilberto, já fiz referência a ele hoje, de saudosa memória, disse à época no estudo que deu aqui em Barreiras, que cientista com C maiúsculo não nega a veracidade da Bíblia. Sendo assim, tudo aquilo que julgou-se ser falsa, falta na Bíblia, ser mito, etc., o tempo tem mostrado que é verdadeiro. O fato mais comum e mais lembrado por nós aí é quando Galileu disse que a Terra era redonda. Quando Galileu falou que a Terra era redonda, a Inquisição excomungou. Alguém recente saiu aí na rede social defendendo a Inquisição. Eu fico muito triste por uma coisa dessa, porque quem estuda um pouquinho a história secular, e não precisa ser só livros teológicos produzidos por protestantes, não. Basta estudar a história secular. Ele vai perceber que a Inquisição matou milhares de pessoas, especialmente cristãos, especialmente os protestantes, que era assim que os nossos irmãos eram chamados no período da Reforma e pós-Reforma Protestante, lá de Martinho Lutero, em 1517. Ele disse que a Inquisição não fez nada disso, que a Inquisição defendeu a fé.
Eu não sei qual fé a Inquisição defendeu, matando um homem que disse que a Terra é redonda com inúmeras provas. Eu até entendo que faltava compreensão na época. Agora, matar, excomungar, dizer que mandou para o inferno, há alguns anos, eu acho que 2, 3 décadas, um Papa veio a público dizer que estava perdoando aquela pessoa como se ele tivesse o poder de mandar alguém para o inferno ou tirar alguém do inferno. Aliás, entre esta vida e o inferno, criaram um espaço intermediário chamado de purgatório. Purgatório que nunca existiu na Bíblia Sagrada. Desta sorte, quanto mais você estuda a Bíblia, mais ela se solidifica, mais ela se confirma, porque a Bíblia Sagrada é verdadeira. Vamos lá. Jesus e o Antigo Testamento. Jesus Cristo, por ser ele divino, tem autoridade para aprovar o texto sagrado, confirmando que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Jesus, ele fez questão de dizer que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Ao usar a palavra está escrito, o próprio Senhor Jesus usou esta palavra inúmeras vezes, especialmente no episódio do contexto da sua tentação, conforme registra em Mateus capítulo 4. Se referindo ao Antigo Testamento, Jesus valida a autenticidade do mesmo como sendo palavra de Deus. Em vários momentos das Escrituras, Jesus faz isso. Como é que está escrito? Aí Jesus respondia, e assim por diante, mostrando que se o Antigo Testamento tivesse vencido, ou se o Antigo Testamento não tivesse toda aquela exatidão que os judeus julgavam que ele tinha, Jesus, que disse que veio para cumprir, certamente haveria de rechaçar o Antigo Testamento, mas não. Ele veio fazer, abrir os olhos de todos, comprovando que o Antigo Testamento é verdade. E ainda disse mais, ele veio para cumprir a lei, não veio para abrogar a lei, ele veio para cumprir. Então o Antigo Testamento é verdade e o Senhor disse, está escrito. 1.2, Jesus ratificou, ou seja, não é retificou. Retificar é consertar. Ratificar é confirmar, ou seja, ele confirmou a lei e os profetas. Em vários momentos ele usou expressões dos profetas. Em vários momentos ele usou expressões da lei, como é que está escrito na lei. E assim Jesus fez. Jesus, conforme o registro de Mateus 5, 17 e 18, deixa claro que obedeceu aos mandamentos, cumpriu as profecias em sua própria pessoa, obedeceu aos preceitos dos profetas. Em dado momento, Jesus, que conhecia o Antigo Testamento, disse, quem me convence de pecado? Isso para provar que ele conhecia o Antigo Testamento e que ele cumpriu o Antigo Testamento na sua vida. Louvado seja o seu santo nome. Jesus não teria tal atitude do Antigo Testamento se não fosse a palavra de Deus. Somente Jesus conseguiu cumprir a lei, que é o que nós já acabamos de falar. No item 1.3 nós temos, Jesus confirma os relatos históricos do Antigo Testamento. Em Mateus 12:40, temos o registro de uma citação feita por Jesus de um fato histórico registrado no livro do profeta Jonas, mostrando assim que os fatos narrados pelo Antigo Testamento foram ratificados por Jesus. Parece até fantasia, parece até história de Ali Babá. Um peixe engoliu um homem, ou um homem ser engolido por um peixe. Eu às vezes até penso na condição em que Jonas ficou dentro desse peixe. 3 dias e 3 noites no seio da terra, para servir de tipo de Cristo no Novo Testamento. Mas, se a Bíblia me dissesse que Jonas foi quem engoliu a baleia, eu mesmo assim ainda creria, pois eu creio na inerrância da palavra de Deus. E Jesus vem do céu, como nós sabemos, uma mulher recebeu virtude do Espírito Santo, engravidou do Espírito Santo, Jesus nasceu, teve uma vida íntegra, uma vida plena, e vem nos momentos dos seus ensinos e diz, assim como foi nos dias de Jonas. Jonas passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, o filho do homem também passará, justamente confirmando que o que está registrado no livro do profeta Jonas, das suas experiências, é verdade. Então, louvado seja a palavra de Deus. Outro exemplo interessante sobre a ênfase que Jesus dava ao Antigo Testamento está em Lucas 4, de 17 a 19. Verso 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro,
achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus disse isto, ele pegou a profecia de Isaías, o profeta messiânico, e trouxe sobre si, dizendo que ele, Jesus, é o cumprimento daquela profecia. Logo, mais uma vez, Jesus confirma o Antigo Testamento, mostrando que a Bíblia tem uma relação entre si. Neste livro aqui, todas as profecias da Bíblia, inúmeras, eu digo inúmeras profecias podem ser confirmadas entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos aqui, por exemplo, uma relação de profecias que foram preditas no Antigo Testamento e que foram cumpridas. Por exemplo, nós temos aqui profecia de Ezequiel, nós temos aqui profecia de Reis, o segundo livro dos Reis, Crônicas. Esse aqui tem profecia em praticamente todos os livros da Bíblia. E você vai ver o cumprimento, caso você tenha curiosidade, de todas as profecias da Bíblia, você vai ver o cumprimento do Novo Testamento. Vamos ao segundo ponto, para nós não perdermos tempo. A inspiração divina da Bíblia. A palavra inspiração significa soprar de Deus. É receber de uma fonte que não é uma fonte palpável, que não é uma fonte conhecida, que não é uma fonte material. É aquela clareza que é dada, que somente Deus é quem dá. Isso chama-se inspiração divina. Logo, a Bíblia não é fruto de uma pesquisa feita entre os homens, apesar de Lucas ter feito pesquisa. Só que o que Lucas fez bateu com uma certeza tão grande com o que Mateus, Marcos e posteriormente João fez, que é admirável. Inclusive a forma como as palavras são colocadas, aquilo é admirável. Lucas faz no seu evangelho uma revelação no capítulo 16, nos versículos 1 e 2, que chama a atenção. Hoje em dia é comum muitas religiões, não as protestantes, dizerem que Jesus morreu numa sexta-feira e que foi sepultado num sábado, que era a véspera de um sábado. Quando você vai para Marcos 16, melhor dizendo, não Lucas, Marcos 16, Marcos vai dizer que não foi, ele morreu numa quarta-feira. Preste bastante atenção lá. Então, a inspiração do texto bíblico dado, ela é extraordinária. É interessante que os homens que escreveram a Bíblia não escreveram na intenção de completar um conteúdo que outro colega estava escrevendo. Ele escreveu por escrever, ele fez o relato daquilo que foi inspirado. Quando você junta, é um grande quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente. A inspiração é a ação sobrenatural do Espírito sobre os escritores sagrados, que os levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. 2.1. A causa e a origem da inspiração divina. Deus é a força primordial que moveu profetas e apóstolos a escrever a Bíblia. Assim como Moisés, tem outros a quem o Senhor disse: escreve, registra-o em livros. A Miqueias o Senhor disse: faz com letra grande, põe assim tipo um outdoor, para que quem passar correndo veja. Olha que coisa interessante. Então Deus foi quem tomou a iniciativa de mandar escrever, de mandar inspirar, de inspirar para que fosse escrito. A motivação primária por trás dos escritos inspirados é o desejo de Deus de comunicar-se com o ser humano. Deus utilizou nas páginas da Bíblia Sagrada de técnicas, de método que fizesse com que o ser humano limitado compreendesse a sua ilimitação. Deus não tinha como chegar para o homem e simplesmente dizer: é assim que é. O homem nunca compreenderia, porque o homem ele é limitado. Deus então utilizou-se de uma revelação plenária, de uma revelação progressiva, de sorte que você vê em Gênesis há uma revelação de Deus. Quando você chega em Josué, tem outra revelação. Quando você chega no livro dos Reis, tem outra revelação. Quando você vai para o cativeiro babilônico, tem outra revelação. Quando você termina o cativeiro babilônico e entra nos pós-exílicos, tem outra revelação. Quando chega no Novo Testamento, conforme está escrito na carta aos Hebreus,
ele revela-se plenamente por seu Filho, e posterior a isso ainda veio Paulo com seus escritos, explicando detalhes, e no final uma revelação do céu por dentro, a Nova Jerusalém, os acontecimentos futuros. Então Deus progressivamente foi revelando aos homens a si próprio, pois os homens não compreendiam, e fez isso por intermédio da técnica da escrita na Bíblia Sagrada. Temos um livro escrito por homens, porém não é um produto da mente humana, e sim um livro da mente divina, que nos traz revelações lídimas, ou seja, claras, incontestáveis da parte de Deus. Imagine se um homem tivesse capacidade de escrever a Bíblia. Tem um amigo aqui, eu não vou citar o nome, provavelmente ele está assistindo a nossa videoaula. Ele diz que a Bíblia ela é feita por vontade dos homens, por os homens que fizeram a Bíblia. E por esse motivo a Bíblia teria erros. A Bíblia teria muitos erros, porque alguém fez a Bíblia na intenção de atender um desejo político próprio. Ocorre que a Bíblia Sagrada, ela não foi feita por vontade humana, está lá escrita. Ninguém interpreta a Bíblia Sagrada ao seu bel prazer, não pode. Foi Deus que usou os homens e deu a eles capacidade de inspiração para colocar na Bíblia, inculcar na Bíblia ali a vontade de Deus. Então isso me deixa muito feliz. No item 2.2, a linguagem da Bíblia é humana. Vamos lá. As palavras são nosso meio de comunicação. Assim é natural a utilização delas, por parte de homens inspirados por Deus para nos comunicar a vontade do Senhor. Vamos à frente. Portanto, são detectáveis diversos traços da personalidade humana na Bíblia. Um registra um texto de uma forma, outro registra o texto de outra. A Bíblia vai registrar erros dos homens. Os homens usam das suas palavras dentro dos seus textos coloquiais, dentro do seu contexto. Quando é feita uma tradução da Bíblia, às vezes faltou palavra para colocar correto ali. Por exemplo, a Bíblia traduzida para o português, nas versões mais antigas, você vai ter tentação e provação como se fosse a mesma coisa. É porque na língua portuguesa é diferente. Mas lá no original, tentar e provar origina de uma mesma palavra, da mesma raiz. Então, quando alguém traduz a Bíblia, dá essa impressão. Outra passagem é aquela que diz, se eu for, Jesus disse, se eu for, vos preparei de lugar. Na verdade, não é se eu for. Quando sai dali do grego para o português, ficou se eu for. Mas lá no original dá a ideia de quando eu for. Então, isso não é um erro da Bíblia, isso é um erro de tradução. É um erro de quem traduziu as Sagradas Escrituras. A Bíblia vai constar a vontade maléfica de alguém. Então isso não quer dizer que a Bíblia é um livro inerrante. Na Bíblia está escrito que Deus não existe. Nem assim a Bíblia deixou de ser um livro sagrado, né? Lá está escrito, disse o Nécio no seu coração, não há Deus. Sim, quem está dizendo que não há Deus é o Nécio, não é a Bíblia Sagrada. A Bíblia está registrando o que o Nécio diz, porque a própria Bíblia, conforme nós cremos, vai servir como base de prova no julgamento do juízo final. Então tem que ficar registrado. A inspiração da Bíblia é revestida de autoridade divina. Homens escreveram, mas existe uma autoridade divina por trás, porque a Bíblia demonstra ser a vontade de Deus. E é interessante que quando alguém lê a Bíblia fala com ele. Ele pode estar lá nos rincões, a Bíblia fala com ele. Eu recordo do ano de 1992, eu ainda não era evangélico. Meu pai tinha uma Bíblia com um zíper, e eu estava na roça, eu, meu pai e meu irmão, ali próximo de Angical, para dentro ali, lá perto dos Cupim já. E de repente eu comecei a analisar a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, e eu encontrei partes da Bíblia que parece que ela estava falando comigo. Parece que alguém estava diante de mim apontando o dedo para mim. Aquilo moveu meu coração, foi o suficiente para poucos dias eu aceitar Jesus como Salvador, porque o Espírito Santo me convenceu. Às vezes as pessoas não encontram a Deus porque não buscam a Deus na Bíblia Sagrada. O próprio Senhor Jesus disse, analisai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, disse ele, e é nelas que vocês cuidam ter a vida eterna. Então, meu irmão,
Você que me ouve nesse momento, leia a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Tem isso uma história de um pai que mandou o filho para a universidade e mandou uma Bíblia junto. E disse: meu filho, não esqueça de ler a Bíblia. E passados uns dias, o dinheiro que o pai deu foi pouco, acabou o dinheiro do filho. O filho: pai, manda dinheiro. O pai: leia a Bíblia, meu filho. E do filho ligava de novo: pai, manda dinheiro. Meu filho: leia a Bíblia. Ficou irritado, veio para casa na férias: mas pai, como é que o senhor fala um negócio desse comigo? O senhor manda para a faculdade daquela, com gastos tão altos, o senhor sabe que eu haveria de gastar, e o senhor não me deu dinheiro suficiente, só ficava me dizendo: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Aí o pai perguntou: e você leu a Bíblia? Ele: não li não. Pois é, vai lá pegar a sua Bíblia. Quando o rapaz trouxe a Bíblia, o que tinha nas páginas da Bíblia Sagrada? O dinheiro suficiente para o rapaz se manter. Prova que o rapaz não leu a Bíblia. Determinado pastor foi chamado por alguém para orar na sua casa. E a pessoa disse que estava com dor de cabeça há mais de 15 dias e não compreendia aquela dor de cabeça. E o pastor disse: bom, então antes de nós orar, vamos fazer uma leitura da Bíblia, porque aí a gente já lê a palavra de Deus e ora. Aí a pessoa foi buscar a Bíblia, quando voltou, já voltou alegre, feliz, satisfeito. O que foi? Ah, eu sei o motivo da minha dor de cabeça, era meu óculos, acabei de encontrar, estava dentro da Bíblia. Então, como é que quer encontrar o céu, se o céu está registrado na Bíblia? Você não vai encontrar o céu pelo telescópio Hubble, você não vai encontrar. Você não vai encontrar o céu por filmes, por Star Wars, você não vai encontrar pelas ficções, livro de ficções de Dan Brown, você não vai encontrar. Você vai encontrar o céu aqui, ó. Inclusive, se você ler o capítulo 21 de Apocalipse, você vai encontrar o céu bonitinho. Você vai encontrar o céu se você ler o que Paulo disse na carta aos Tessalonicenses. Você vai encontrar o céu se você ler o que está escrito lá em Isaías sobre os anjos. Aí você vai encontrar os céus. Certo? Vamos à frente. (2.3) A inspiração da Bíblia é revestida de autoridade divina. Vamos voltar aqui atrás. O fato da Bíblia ter sido escrita por homens não invalida a autoridade divina e a inspiração atribuída a ela. Falaram inspirados por Deus, ponto. Deus falou, Deus os inspirou, eles falaram, e as palavras dele têm valor. Eu acho interessante o texto, a frase de Elias: conforme a minha palavra, e Deus cumpriu. Então, o que os profetas escreveram lá, o exemplo, por exemplo, a história de Oséias, foi tudo inspirado por Deus. A história de Jó foi tudo inspirado por Deus. Cada um tem um ensinamento. Tanto é que a Bíblia Sagrada, você pega um versículo, você tem ensinamento para muito mais de um dia, para muito mais de uma semana, para muito mais de um mês, se você for buscar com bastante cuidado. Tá bom? Se a Bíblia fosse um livro originado do homem, ela não teria descoberto as faltas e falhas dele. O homem que escreveu a Bíblia, se fosse vontade de um homem, ele teria dito sobre si que ele era a melhor pessoa do mundo. Ele teria se colocado lá em cima. Alguém às vezes brinca aí com João, quando ele escreve o Evangelho, que João diz bem assim: e o discípulo amado, aquele a quem o Senhor deixava que ele recostasse a cabeça no peito. Quer dizer, João dá uma promovida a si próprio, mas ele se promove na terceira pessoa, ele não diz que é ele próprio. João tinha um certo problema ali com Judas, e ele não fala que era ele que tinha o problema, ele fala do discípulo amado. Ele escreve isso já no ano 100, narrando um fato que tinha acontecido 70 anos passados, nenhum daqueles apóstolos existia mais. Aí ele narra o caso com bastante cautela, mas mesmo assim puxando um pouco da brasa para a sua sardinha, digamos assim. Mas de qualquer sorte é por inspiração divina, porque nós passamos a descobrir detalhes que só João registrou. João diz no final do seu livro que se tudo aquilo que foi feito por Jesus tivesse escrito em livros, naquela época, cria ele, cuidava ele, que nem o livro do mundo inteiro haveria de caber, de conter o conteúdo. Então, a Bíblia, ela é inerrante e ela avoca para si a autoridade. Ponto 3, para nós partirmos para o encerramento. A unidade da Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Olha, nós temos na Bíblia aproximadamente 40 escritores que escreveram a Bíblia aproximadamente em 1.600 anos. 1.600 anos, 40 homens diferentes, de culturas diferentes, de locais diferentes, no deserto, no palácio, no calabouço, entre os cativos, e assim por diante, escreveram a Bíblia, e a Bíblia não tem erro.
Isso leva-nos a entender que a inspiração de todos foi una. Poderia-se dizer que a pena que escreveu a Bíblia foi a pena de Deus, porque Deus somente utilizou-se da capacidade humana. Vamos à frente. A Bíblia foi escrita durante um longo período, por vários autores e em lugares diferentes. Mantém a sua simetria e unidade, revelando ser a obra de um só intelecto, de um só autor. Louvado seja o nome do Senhor. Espaço da Bíblia. A Bíblia está dividida em temas. Quem fez isso? O Antigo Testamento foi a Septuaginta. A Septuaginta fez a divisão da Bíblia em temas. Esdras, nós temos aí dois grandes expoentes, que é Samuel, o criador da escola dos profetas, e Esdras, o escriba, que retorna do cativeiro babilônico com a segunda leva de cativos. E nesta segunda leva de cativos, Esdras faz uma organização da Bíblia, e quando os 70, a Septuaginta, fez a tradução da Bíblia no período interbíblico, eles utilizaram a linha que Samuel e Esdras já haviam criado. Então traduziram a Bíblia e a organizaram. Então nós temos a nossa Bíblia de forma que a organização do Antigo Testamento dela deu-se por um grego que criou uma biblioteca em Antioquia. E nessa biblioteca ele mandou traduzir também os livros hebreus, os livros que estavam em língua hebraica. E o principal livro deles foi a Torá. Então ele traduziu todo o Antigo Testamento em 70 dias por aproximadamente 70 homens. Ficou da seguinte forma: Pentateuco ou Lei, com 5 livros. Livros históricos, são 6 livros. Aí você vai ter agora os livros poéticos, os livros proféticos, isso no Antigo Testamento: Lei, História, Poesia e Profecia. Os proféticos tem profeta maior e profeta menor. Profeta maior e profeta menor. Os livros de história, melhor dizendo, não são 6, são 9. Não, melhor, são 12. Os livros históricos são 12. Aí, profeta maior e profeta menor, porque aqui vai pela quantidade de literatura produzida. Aí entramos no Novo Testamento. São 39 no Antigo e mais 27 no Novo. E no Novo Testamento você já vai ter a biografia ou os evangelhos, porque não são livros exclusivamente biográficos, até porque nós temos os evangelhos sinóticos. 3, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos. Aí vem o 4º evangelho, que é o evangelho de João. Não é sinótico, ele narra dos assuntos, mas com uma visão diferente. A ótica de cada um escritor foi diferente. Então, evangelhos ou biografia. Aí depois você tem história, que é o livro de Atos dos Apóstolos, a história da igreja. No Antigo Testamento, história de Israel. No Novo Testamento, história da igreja. Aí depois da história você tem as cartas. As cartas que Paulo escreveu. Cartas gerais, cartas pessoais, cartas pastorais. Depois dessas cartas você tem a profecia. Tem os escritos ali, tem as cartas de João, tem as cartas de Pedro, né? Aí você tem a carta de Judas. Aí depois disso você tem a profecia, que é o livro do Apocalipse. Então, repristinando. Pentateuco ou Lei, História, Poesia, Profecia. Profetas maiores, profetas menores. Aí no Novo Testamento você vai ter biografia ou evangelhos, história, que é Atos dos Apóstolos, cartas, epístolas, vamos colocar assim, cartas, epístolas e profecia. É dessa forma que está dividida a Bíblia Sagrada. Mesmo escrita em longo período, essa unidade tão incrível é bem uniforme no que diz respeito ao seu tema central. Qual é o seu tema central da Bíblia? Jesus Cristo. Se você pegar a Bíblia, todo o Antigo Testamento, ele vai apontar para Jesus. Quando você passa de Jesus, os escritos posteriores apontam de volta para ele. Então, os do Antigo Testamento apontam para ele no futuro e os do Novo Testamento apontam para ele no passado, ou seja, apontam para Jesus. Ele é o centro da Bíblia Sagrada e é o tema central. Diversos autores. Ao todo, 66 livros escritos por cerca de 40 autores diferentes, já comentamos. Os escritores individuais não tinham ideia de que, eventualmente, seus escritos seriam incorporados em um só livro. Cada um fez o seu e guardou o seu relato. Guardou e não pensou que outros haveriam
de fazer uso. E é tão interessante que nós temos o livro do profeta Isaías, que há algumas décadas, lá no Egito, em Qumran, próximo do Mar Morto, encontraram livrarias inteiras dentro de uma biblioteca lá escondida. Provavelmente os essênios esconderam dentro de vasos de barro selados. E é interessante que, ao descobrir esses manuscritos, verificaram que o que estava escrito neles está escrito na nossa Bíblia, especialmente o manuscrito que é o manuscrito do livro de Isaías. Isso prova que a Bíblia é um livro que ele vem de longa data, sendo guardado e conhecido pelos homens e buscado e interpretado e estudado pelos homens. 3. Os escritores individuais preenchem perfeitamente o seu lugar e servem de um único propósito. 4. Ao estudar a Bíblia, ele vai encontrar padrões estruturais e matemáticos cuidadosamente bordados em seu tecido com um entrelaçado e simetria que não são passíveis de explicação. Não tem condição você dizer que João do Apocalipse conhecia Moisés do Gênesis, mas João do Apocalipse escreve de acordo com Moisés do Gênesis. Se você pegar textos que estão no finalzinho do Antigo Testamento, é quase impossível que profetas antes do cativeiro babilônico conhecessem desses textos, até porque estão no futuro, ou vice-versa, mas os textos batem. Logo, a Bíblia é errante. Lugares e culturas diferentes. A Bíblia foi escrita em diferentes textos, contextos históricos, nível de educação e profissão. A maioria foi escrita originalmente em hebraico ou em grego. Nós temos passagens o Novo Testamento todo é em grego, mas temos passagens do Antigo Testamento que foi em hebraico e partes em aramaico, como nós vamos ler aqui agora, com algumas pequenas partes em aramaico. Até o cativeiro babilônico, tudo hebraico. No retorno do cativeiro babilônico, alguns textos em aramaico. E no Novo Testamento, tudo em grego. A Bíblia cobre centenas de tópicos em literatura, de estilo muitos variados. Você pega a maioria dos livros de autoajuda, que o diga Augusto Cury, que faz muita utilização da Bíblia Sagrada e tem seu livro de autoajuda, livro de psicologia também, inclusive, e todos eles estão dentro da Bíblia. Eu sou estudante da Bíblia há décadas. Eu sou formado em teologia. Eu sou professor de teologia. Sou professor de escola dominical há 27 anos. E toda vez que eu leio a Bíblia, eu me surpreendo com a clareza da Bíblia Sagrada, com a inspiração, com a revelação que ela traz. Eles, tudo isso que foi dito, incluem história, poesia, literatura, didática, parábola, alegoria, literatura apocalíptica e etc. Sem, contudo, perder a sua unidade. A Bíblia é um livro de vários temas que, quando você une, ela completa um grupo só. A Bíblia é extraordinária. Conclusão. A Bíblia garante e dá provas de ser o único livro inspirado por Deus. Sendo assim, a própria palavra de Deus. Cada escritor registrou no seu próprio estilo e linguagem exatamente a mensagem que Deus queria que fosse transmitida à humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela mostra para nós que ela é internamente verdadeira. Então, que amanhã na escola dominical, ou que na sua escola dominical você seja abençoado e repasse esse vídeo para outros irmãos, para alunos, para professores, para que haja entre todos uma interação acerca do texto bíblico, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima aula, em nome de Jesus.